Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Nazário e hoje vou estar com vocês na disciplina de Geografia do primeiro ano do ensino fundamental. Vem comigo! Gente, hoje a gente vai dar continuidade a uma série de aulas que a gente vem tendo aí sobre o meio ambiente. E hoje a gente vai falar uma coisa que é extremamente importante para a gente pensar na sociedade, na natureza, no meio ambiente, que é a poluição. A poluição, ela está em diversas áreas, né? A gente pode perceber a poluição do ar, que é aquela quando você está sentindo um cheiro muito ruim, diz assim, nossa, não estou conseguindo nem respirar direito com esse ar, esse aqui cheiro ruim. Nós temos a poluição dos rios e mares, que é quando a gente passa pelaquele rio, quando a gente passa pelaquele mar, que a gente vê aquilo tudo jogado dentro da água. Nós também temos a questão do desmatamento, que é a retirada de árvores, quando a gente joga lixo nas florestas, né? Tudo isso desencadeia diversos problemas para a gente, né? Problemas de saúde, problemas ambientais, problemas da própria constituição da sociedade. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, compreendendo a importância de se preservar, de não poluir, né? E aí a gente traz também algumas sugestões do que fazer para não ter essa poluição tão demasiada que nós estamos tendo hoje. E aí logo no início, gente, eu trouxe essa imagem para vocês, certo? Que é de um antes e de um depois. Então antes a gente vê aí uma imagem normalmente limpa, que não apresenta nenhum tipo de intervenção humana, né? Parece que ninguém nunca chegou aí. Já no depois, a gente já consegue perceber, gente, a mão do homem, né? A mão das pessoas nesse momento. Então a gente vai ver uma diversidade de lixos, sacolas plásticas, garrafas, papel, tudo jogado aí nessa nascente e a gente vê como isso é prejudicial, né? Até visualmente fica feio, diz, nossa, que coisa tão feia, já dá aquela impressão, né, de uma coisa ruim. E de fato, né, uma imagem dessa, ela traz só prejuízos e malefícios mesmo para a nossa saúde, para a sociedade, para a natureza. Então, os problemas ambientais, eles são advindos, na sua maioria, da poluição. E essa poluição, ela quase que sempre, ela é de uma intervenção humana, né? A questão do crescimento, né, das comunidades, com construção de mais moradias. E isso vai ter uma interferência na nossa realidade, no nosso meio ambiente. E o quão é importante a gente ter essa compreensão de não poluir, certo? Para que a gente tenha, para as próximas gerações, o que a gente vê hoje, né? O belo da natureza, o belo do nosso meio ambiente. E aí, dentro da poluição do ar, nós vamos ter algumas consequências, né? Algumas causas e consequências, né? Quais são as causas para ter uma poluição do ar? Nós temos a questão dos veículos motorizados, né, que liberam gases como monóxido de carbono. Nós temos os incêndios florestais. Nós temos as poeiras do deserto. Nós temos a liberação de enxofre pelas indústrias. Então, com o crescimento, né, da industrialização, o crescimento da população, né, os municípios que vão ficando cada vez mais industrializados, a gente vai vendo uma crescente no sentido de carros, de indústrias, e isso vai liberando também, né, tipos de gases que são prejudiciais para a nossa saúde. Então, quando a gente passa um carro aí, ele libera também essa questão do monóxido de carbono, né? Aquela fumacinha. E quando a gente inala aquilo, quando a gente cheira, isso faz mal pra gente, isso inflama os nossos pulmões. Então, muitas pessoas hoje, elas têm problemas respiratórios advindos, né, dessa poluição do ar, né? E aí a gente tá aí nessas consequências, né? Que podem ter chuvas ácidas. Os problemas com maior expressão são de níveis respiratório e cardiovascular, né? E os estudos recentes mostram que crianças
sujeitas a níveis elevados de poluição atmosférica, têm maior prevalência de sintomas respiratórios, sofrem uma diminuição da capacidade pulmonar com um aumento de episódios de doenças respiratórias. Então hoje é muito comum a gente ver os pequenos aí como vocês em alguns hospitais, principalmente nessas mudanças climáticas, com problema respiratório, com asma, com algum tipo de inflamação, renite, sinusite e outras inflamações que vão sendo advindas também, né, corroboram com a questão da poluição do ar. E como é importante a gente perceber, gente, que a gente tem que ter esse cuidado também, né, com o nosso ar, com isso que a gente respira. Porque vai chegar um momento que a gente vai ter cada vez mais problemas, principalmente com a questão da nossa saúde, né? E a importância também de se pensar, ó, vai ter carros, é importante, vai ter indústrias, é importante, mas quais são os protocolos, né? Quais são os encaminhamentos que a gente pode fazer para reduzir essa poluição, né? Então, tem que pensar nessas coisas direitinho. E aí, dentro das poluições, né, desses problemas ambientais, aí a gente vai ver, né, essa imagem da poluição do ar, a gente vai ver aí essa indústria, né, e a gente vê a quantidade, né, de fumaça, né, que ela tá aí, né, liberando para a atmosfera, né. E essa fumaça aí, gente, não é aquela fumacinha do bem não, viu? Nenhuma fumaça, na verdade, é do bem, mas essa daí é super do mal. É uma fumaça que vai fazer muito mal pra gente, né, para a nossa questão respiratória. E aí, com isso, a gente vai ter a questão do efeito estufa, né, esse agravamento mesmo, né, dessa poluição atmosférica. Então, essas duas imagens, gente, já conseguem demonstrar pra gente o quão é importante a gente refletir, né, nas nossas ações, o quanto o homem, né, enquanto os governantes também, eles precisam refletir em relação às ações que eles vêm, né, dispondo em relação à poluição do ar. E aí outros problemas ambientais é a poluição dos rios e lagos, né? E aí a gente vai ver nessa imagem aí, gente, como as pessoas vêm poluindo, né? Como as pessoas vêm jogando lixos, dejetos, né, objetos velhos, às vezes até eletrodoméstico. Eu me lembro que uma vez aqui, gente, quando eu passei, na época que teve muitas chuvas aqui em Vitória, e eu vi uma geladeira velha dentro do rio, jogada, poluindo, né? Uma geladeira velha. Então veja só como é a capacidade de não pensar, de não compreender a poluição e o quão isso é prejudicial, né? Então, existe a questão dos descartes corretos, né? Existe a questão da coleta seletiva. Tem os catadores que usufruem desses materiais para a questão da reciclagem, que é o melhor caminho ainda para se reduzir a poluição, né? E aí a gente vai perceber que com essas poluições a gente vai criando aí o que os cientistas chamam no buraco da camada de ozônio, né? Que é uma poluição que vai afetar todo o ambiente, todo o nosso planeta, né? Ele vai desajustar aquilo que a gente tem enquanto compreensão do que é o ambiente, no sentido de rio, de oceano, de mata, de floresta. Vai afetar num todo, gente. Não é só naquele riozinho, tô jogando um lixozinho, é só aqui, não vai prejudicar ninguém, não. Prejudica sim, gente. São as pequenas ações que precisam ser modificadas, certo? Então a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha, a gente não faz a nossa parte naquele lugarzinho ali, no pequeno, e que isso vai se transformar nas grandes ações, tá certo? Então sempre faça o seu papel, mesmo que você ache que ele é bem pequenininho, mas faça o seu papel, certo? E aí uma das causas, né, a gente vai ter a questão das chuvas ácidas, que a gente não vê muito por aqui, a questão dos despejos de esgotos, quando as cidades, os municípios, né, eles não têm aí um sistema de esgoto, né, encanado, então temos aquela questão do esgoto a céu aberto, né, que os dejetos passam pelo meio da rua, isso também vai causar, né, essa poluição dos rios e lagos, o despejo de detergentes não biodegradáveis, o despejo de inseticidas usados nas lavouras, como DDT, pelos lixos de aterros sanitários. E aí, quais são as consequências de toda essa sujeira que vai para os rios e lagos, gente? A água é um ambiente de vida para muitos seres vivos, né? Então, nós temos aí a morte de peixes,
até mesmo de espécies, gente, que a gente não vê tanto, né? Então a gente vê aí uma morte desses animais marinhos que sobrevivem dentro da água. Com a poluição e contaminação da água, várias espécies, né, poderão morrer. Além das consequências para espécies marinhas, são também consideráveis possíveis consequências para o homem. Porque a gente também tem que lembrar, gente, que a gente diz assim, ó, tô poluindo o rio, né? Então aquele rio ali joga uma coisa, um veneno dentro da água, o peixe come aquele veneno, aí tu vai lá e compra aquele peixe, tu assa aquele peixe, tu comeu o peixe. E aí? O que aconteceu? Você, de uma certa forma, também está consumindo veneno, gente. Então, também vai afetar o homem, né? Não é só o animal, ah, eu tô fazendo isso, ah, que vai morrer o peixe. Não, mas a gente também consome, né? Então, é uma cadeia, né? Acho que vocês já estudaram aí também, ou vão estudar a cadeia alimentar. E isso é uma cadeia, uma coisa que vai desencadeando ações aí correlatas, né? Então, não é só uma ação que vai prejudicar um determinado ser. Ele prejudica uma coletividade, gente, certo? É uma coisa que vai puxando a outra aí. Então, é essa compreensão de poluição que a gente tem que ter. E aí, né, nessa poluição da água do mar, né, a questão do petróleo derramado no mar, o despejo de esgoto não tratado, né? Então, tem algumas cidades aí, né, das regiões litorâneas, que o litoral é onde ficam as praias, né? Existem cidades que elas não têm a questão do tratamento de esgoto e você vê os esgotos sendo aí despejados dentro do mar. E vai lá o banhista e toma o banho do mar que foi do esgoto. Então tem a questão das doenças de pele, tem outros tipos de doenças que você pode, né, adquirir com a água contaminada também. Então é outra compreensão também que a gente tem que ter da nossa sociedade, essa compreensão mesmo de valorização, né, de preservação dos rios, da água, do mar, de todo o meio ambiente, né? E aí, como as consequências, né? Ele afeta as cadeias alimentares marinhas, intoxicando os organismos e prejudicando a fotossíntese. E as doenças para os banhistas, né? Foi o que eu acabei de dizer. Os banhistas que estão aí nesses espaços de água poluída, né, eles vão acabar adquirindo algum tipo de doença, né? Porque eles estão tomando um banho numa água que está aí recebendo esgoto, recebendo outras coisas. Então, se a gente perceber, é algo tão importante, tão preocupante ao mesmo tempo, que a gente tem que pensar de agora, né, e ações. Eu queria que vocês conversassem com a turma de vocês, com a professora de vocês, sobre essa questão da poluição, né? E quais são as ações que a gente precisa fazer. Primeiro, você chama o seu pai, a mamãe, a titia, o vovô, quem for responsável por você, para assistir essa aula também e pensar que a poluição, gente, ela não começa lá do grande, de fora não, ela começa da nossa casa. Então a gente tem que começar a pensar em não poluir a partir da nossa casa também, tá certo? Então essa é uma primeira ação, mas eu queria que você conversasse com o seu professor, com a sua professora, as ações importantes para a gente reduzir a poluição. E aí, dentro dos problemas ambientais, nós temos a poluição da água do mar e também nós temos a questão do crescimento urbano, gente. E aí eu queria que vocês observassem essa segunda imagem aí, onde tem o nome crescimento urbano, certo? Vocês estão conseguindo ver direitinho? E vocês vão vendo que, ó, cresceu tanto que a gente quase não vê mais a montanha, não é? A gente percebe que existe aí uma mudança, né, do ambiente, da paisagem. Nós estamos diante aqui de uma paisagem modificada e é uma modificação tão exacerbada que consegue modificar o ambiente. Então a gente vai perceber aqui, gente, que tem casas, inclusive, lá no topo da montanha já, tá vendo? Né? E como é que isso acontece, né? Então existe um crescimento populacional. A gente precisa, né, de moradias para isso, mas a gente afeta o ambiente. Com essas moradias que são aí, né, que crescem, que vão surgindo, né, e vão ter mais e mais moradias, a gente percebe também que vai crescendo o nível de poluição, né? Poluição do ar, a questão dos esgotos, a questão do lixo, né? Essa produção de lixo, porque o que antes não tinha de produção de lixo, agora com essa quantidade de moradores aí,
Tenho certeza que vai ter muito lixo. E será que esse lugar aí está pensando na coleta seletiva? Será que esse pessoal aí está tendo a questão do tratamento do esgoto, tratamento de água? Porque quando não se tem isso, é apenas um crescimento sem um planejamento, polui tudo, gente, né? É uma poluição em cadeia mesmo, de vários aspectos do meio ambiente, né? Em vários aspectos ambientais. E aí temos a questão, né, do efeito estufa, né, que é o acúmulo de gás carbônico no ar devido ao aumento de combustões industriais. E aí, né, em relação à saúde, né, muitos indivíduos estão sofrendo com doenças, né, provenientes do aquecimento global. São cerca de 160 mil pessoas que morrem todo ano, né? As doenças variam desde malária, desnutrição, e esses números podem dobrar, né? Até 2020, nós estamos em 2021, então com certeza dobrou. E estudos dizem que as crianças em nações em desenvolvimento são as mais vulneráveis. A maioria das mortes estão ocorrendo em países como a África, a América Latina e a Ásia, devido à maior incidência de desnutrição, diarreia e malária, com as temperaturas altas, enchentes e secas. Então aqui, né, nós fazemos parte, né, do nosso país. Ele é um país da América Latina e é considerado também, né, um país não totalmente desenvolvido, um país em desenvolvimento. E a gente vai perceber que existe aí, né, um aumento tão grande, né, dessa poluição mesmo, né, desse aquecimento global, que a gente vai ter doenças, gente, que antes a gente já tinha lá na história, né, doenças que a gente nem ouviu falar mais. E a mãe de vocês vai dizer assim, poxa, tal fulano tá com essa doença, minha gente. Eu lembro que, sei lá, minha tia teve isso lá no passado. São doenças que vão voltando, retornando, derivadas dessa poluição, né? Dessa poluição que está sendo tão forte, né? Uma poluição que não tem precedentes, que as pessoas pensam que não vai chegar em si, né? Ah, então eu jogo aqui esse lixo aqui, isso não vai afetar em mim, porque eu vou passar, eu vou para minha casa e esse lixo vai ficar aí. Sim, aí dá uma chuvada, esse lixo entra aí no esgoto, vai a água, vai passar na frente da tua casa, passa um rato, tu pega uma leptospirose. E aí? Então a gente tem que perceber que as nossas ações, elas geram uma reação, né? E como as nossas ações têm que ser consciente, tá certo, pequeno? Você que é pequena aí, mas professora, eu só tenho 6, 7 anos de idade. Tem que começar de você mesmo, mocinho e mocinha, viu? Pensar na nossa sociedade com mais clareza para ajudar a gente aí que no futuro a gente tenha uma condição melhor de vida até do que a gente tem hoje, né? E aí, né, dentro do crescimento urbano, nós temos a questão do aumento da imigração por causa de fome, desemprego, seca, saúde, educação e segurança. Então, muitas pessoas saindo das suas cidades para ir para cidades maiores, para conseguir emprego. Quando chegam nessas cidades não tem casa, não tem moradia, então vou fazendo aí casas em lugares assim, como esse que a gente viu agora há pouco, né? Que as pessoas chamam, né, de comunidade, que antigamente as pessoas chamavam de favelas, né? Então esses lugares normalmente eles são abrigados por pessoas que saíram, né, que foram tentar a vida em outros lugares maiores. Também tem pessoas que são os moradores ali mesmo, né, raiz, né, nascido e criado naquele lugar. Mas a gente sabe que essa imigração de ir para outros espaços, muitas vezes faz com que as pessoas, elas vivam em moradias, né, que não têm uma qualidade mesmo, né. Então vivem em lugares que aí são pequenos, com muitas pessoas, né, isso vai tendo uma mudança na questão do crescimento urbano, né. E como consequências nós temos a questão do desflorestamento, a desertificação e a erosão do solo. Porque aí, gente, quando essas pessoas elas chegam nesses determinados lugares que elas não têm moradia, elas tendem a construir espaços cada vez mais diversos. Então, se você hoje for para a capital de Pernambuco, para o Recife, você vai passar lá e você vai dizer assim, nossa, como tem casas ali, lá no alto mesmo. E pode-se construir casas ali. Essa questão do crescimento urbano, né? Então, às vezes, as pessoas elas fazem moradias, casas em lugares até que não são apropriados, né? Porque precisam, não tem outros lugares para morar. E isso faz parte também dessa questão de mexer um pouco com o meio ambiente, né? Porque aquele espaço não era um espaço para construção, né? Planejado, pensado para aquilo, né? Mas a necessidade faz com que as pessoas estejam naqueles espaços.
Então é interessante a gente compreender. Quando vocês estiverem viajando aí agora, vocês ficam o tempo todo olhando assim na janelinha, dizendo, rapaz, é mesmo, olha onde tem uma casa ali, olha onde tem um lugar ali. Será que está mexendo, tá aí poluindo, está, né, degradando o meio ambiente? Então vocês agora, a partir de hoje, têm esse olhar aí, ó, científico, tá, gente? Todo mundo aí, pequeno cientista nesse momento. E aí essa questão do desmatamento, né, indiscriminado, né, que é essa questão de construções de casa, exploração de madeira, fabricação de cadeiras, fabricação de móveis, agropecuária, construção de represas para usinas, mineração. A gente sabe que tudo isso, gente, a gente de fato precisa, né? A gente precisa da fabricação, a gente precisa da agropecuária, né, que as pessoas produzam, que as pessoas plantem, que as pessoas... A gente precisa de tudo isso, claro que a gente precisa, mas a gente tem que pensar também, ó, eu preciso disso, mas o que é que eu estou dando em troca? Né? Eu tirei uma árvore para fazer uma cadeira, mas eu vou lá e planto uma árvore no lugar, certo? Eu fiz aí uma plantação de alface, né? Então, será que eu vou usar veneno? Se eu usar veneno, será que esse solo vai ser o mesmo, gente? Talvez não seja. Então, são as atitudes que vão ter essa mudança mesmo no ambiente, né? E aí, das consequências, nós temos, né, baixar o nível médio do lençol freático, que é a poluição, né, das águas que estão aí no subsolo, gente, que a gente não consegue ver. A impermeabilização do solo também provoca enxurradas nas encostas, em chuvas intensas. Tais torrentes elevam rapidamente a vazão dos rios e podem causar inundações repentinas, o efeito estufa, a extinção de espécies. Então, tudo isso, gente, ele vai ter um agravante, né? Que a gente chama de desmatamento, né? Esse desmatamento que é desenfreado, que não percebe que a gente precisa ter uma ação quando a gente tira alguma coisa, né? Então, é como se a gente tira uma coisa do lugar da casa e a gente diz assim, poxa, eu estou sentindo falta de tal coisa, eu preciso colocar uma coisa no lugar, não é? Então, a gente tem essa noção. Com a natureza do mesmo jeito. Quando a gente retira, a gente tem que saber que a gente precisa dar algo ou colocar algo em troca, né? Então, eu tirei uma árvore, eu preciso plantar outras árvores, né? Para que exista aí essa questão mesmo das heranças, desse crescimento do ambiente, né? Para que ele não morra, né? E aí temos a questão do desmatamento, gente, ó. Queria que vocês observassem, né? Onde estão as árvores aqui, ó. Estão vendo onde estão as árvores? Tá vendo onde estão as árvores, ó? E tudo isso aqui foi árvores que foram retiradas, né? Que foram árvores que foram derrubadas, né? Na poluição do solo, vocês estão vendo aqui, ó, um buraco. Desse buraco tá cheio de dejetos aqui, né? Veneno, alcatrão, né? E tudo mais. Quando você coloca essas coisas que você diz assim, eu tô colocando na terra, tô jogando na areia, mas isso, gente, ó, ele entra, ele penetra lá dentro, né? Ele polui os lençóis freáticos, ele polui o solo. Aquele lugar ali, se plantado alguma coisa, ele vai ter sim, né, um pouquinho do veneno que foi plantado. Então a gente tem que ter, né, essa consciência. E aí, né, dentro da poluição do solo, né, nós temos a questão dos pesticidas, né, que são os venenos utilizados. Os aterros sanitários, gente, que antigamente as pessoas afundavam o lixo, né, na verdade. A incineração de resíduos, né? E aí a gente vai ter a questão da perda da fauna, a densidade e consistência do solo, a alteração da qualidade da água, né? A produção e migração de gás nos aterros, conduzindo ao aumento de temperatura dos solos. Tudo isso vai ser uma série, gente, aí de consequências que estão aí dentro do nosso panorama, né, de poluição do ambiente, né, na poluição do solo. E aí as soluções, gente, eu acho que são soluções para a gente pensar de forma mais global, né? É um todo coletivo, né? Então eu preciso pensar de forma ampliada, eu preciso pensar como eu posso fazer para melhorar, como o meu colega pode fazer para melhorar, como o meu vizinho pode fazer para melhorar. Sempre pensando, gente, que o responsável por tudo isso somos nós. Não existe um único responsável não, viu? Todos nós somos responsáveis por isso, né? E o que é que a gente pode fazer? Diminuir o uso de combustíveis, né? Que são a questão dos carros, da muita quantidade de carro. A instalação de sistema de controle de emissão de gases,
sempre que possível, usar o sistema de transporte coletivo, não desmatar as florestas, usar técnicas limpas e avançadas na agricultura, a exemplo, a agricultura orgânica, né, minha gente? Que é uma agricultura que não usa veneno, pesticidas químicos. Construção de prédios com implantação de sistemas que visem economizar energia. Então, essas são as 10 soluções, né? A questão do tratamento do esgoto que escoa para o mar, a conscientização da população em relação ao lixo, a diminuição da exploração do petróleo, né? Melhorar as condições de vida nas áreas rurais, possibilitar que o trabalho ali seja suficiente para que a população rural se mantenha no local de origem, o zoneamento, né? A questão do reflorestamento, gente, plantar e plantar novas árvores, né? Para que a gente tenha árvores no futuro próximo, né, gente? Estudos demográficos, a educação ambiental, leis mais severas para punir aquelas pessoas que poluem, que desmatar e que não cuidar do ambiente, né? Tratar lixos e resíduos domésticos e industriais, colocar o lixo nos recipientes próprios, que é a coleta seletiva, proteger as florestas, utilizar sempre que possível materiais reciclados e preferir produtos ecológicos. Colaborar na reciclagem de vidro, papel, cartão, alumínio e plástico, fazendo a separação dos lixos e cultivar organicamente. E aí, para finalizar a aula, gente, eu trouxe essa imagem aí linda, maravilhosa, de um ambiente que a gente diz assim, ó, gente, que ambiente lindo, né? A gente não vê poluição, a gente vê o céu bem azulzinho, as árvores todas verdes, a água claríssima, que a gente não consegue ver nem um pedacinho de lixo por aí nas bordas não, né? Então é uma imagem de um ambiente que a gente sonha, mas que é possível, tá, gente? É possível se a gente modificar as nossas ações e nossas atitudes. Certo, gente? Por hoje é só. Eu queria agradecer a vocês pela participação e pela atenção na nossa aula de poluição de hoje. Tchau, tchau e até a próxima aula.